Eu interrompi a nossa série de vídeos sobre os critérios diagnósticos do autismo para resumir o livro As 22 Coisas que uma Mulher Autista Quer que o Seu Parceiro Saiba. E para quem não viu essa série de vídeos sobre o livro, eu vou deixar o link aqui da playlist na descrição, nos cards também, aí você pode assistir depois. E hoje eu estou aqui para retomar os nossos estudos a respeito dos critérios diagnósticos do autismo. E nós também já temos essa playlist exclusiva aqui para esse assunto. Eu vou deixar tudo na descrição para facilitar o acesso. E só lembrando, nós já vimos os 3 aspectos do critério A, que fala sobre as atipicidades na comunicação e na interação social. E agora nós vamos ver o critério B, que trata dos comportamentos restritivos e repetitivos. E por que vale a pena saber direitinho quais são esses critérios? Bom, primeiro, porque ainda há muita confusão sobre o diagnóstico de autismo em geral. E segundo, porque, sobretudo em mulheres adultas, a apresentação desses critérios pode ser um pouco diferente. Ou seja, se você está com dúvidas a respeito das suas próprias características, ou se você é um profissional da saúde ou da educação e quer oferecer um atendimento melhor aos seus clientes, é importante saber identificar esses critérios na vida real e num amplo espectro de possibilidades. E dito isso, vamos lá ao critério B, que, como eu já disse antes, trata dos padrões restritivos e repetitivos de comportamento, de interesses ou de atividades manifestados por 2 dos 4 seguintes aspectos. Então, o aspecto 1 são as estereotipias, o aspecto 2 é a inflexibilidade mental, o 3 é o hiperfoco e o 4 a hipo ou a hipersensibilidade. Então, se existem pelo menos 2 desses 4 aspectos, mais os traços do critério A, há uma grande possibilidade de se pensar em autismo. E é claro que os traços precisam estar presentes desde a infância, mesmo que de forma sutil ou personalizada, e acima de tudo é preciso que haja prejuízos significativos à vida da pessoa, ou seja, para ser TEA realmente precisa haver um transtorno. E agora que você já sabe quais são esses 4 aspectos do critério B, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando pelas estereotipias, nós podemos ver os movimentos estereotipados, repetitivos, que podem aparecer como movimentos corporais, como se balançar, balançar as mãos, o flapping. Às vezes a criança gosta de alinhar os brinquedos, empilhar os objetos, e as estereotipias também podem aparecer na fala, como ecolalias, um jeito atípico de elaborar as frases também. E até aqui nós falamos dos sinais clássicos do autismo, provavelmente todos conhecem esses tipos de estereotipias, mas acontece que nem sempre elas vêm assim tão nítidas, por isso existem os diagnósticos tardios, porque além das pessoas aprenderem a camuflar os seus traços autísticos, alguns desses traços não são mesmo tão óbvios assim. E atendendo aos clientes adultos, eu observo que as estereotipias às vezes são muito peculiares, como bater os dentes de forma rítmica, ou escrever com a língua por dentro da boca palavras interessantes, ou enroscar a barba, puxar as sobrancelhas, enrolar o cabelo, puxar a pele dos lábios, repetir frases de personagens dos livros, às vezes histórias antigas ou do Harry Potter. Pode aparecer também como um hábito de ler e repetir o final de cada frase. Enfim, esses comportamentos podem ser vistos apenas como manias, mas quando os profissionais conversam com a pessoa, às vezes ela conta que substituiu uma estereotipia mais clássica, mais chamativa, justamente por essa mania que parece mais discreta. E aí a gente tem que desconfiar. E o segundo aspecto do critério B é a insistência na mesmice, que pode aparecer como uma adesão inflexível às rotinas, ou como um padrão mais ritualizado de comportamento verbal ou não verbal. Por exemplo, a pessoa autista pode sentir uma angústia extrema quando alguém faz pequenas mudanças na sua alimentação, às vezes até no modo de servir a comida. É muito comum haver dificuldades com transições,
No seriado Uma Advogada Extraordinária, a Yeon-woo tem muita dificuldade para passar de um ambiente para o outro, então ela tem um ritual de fechar os olhos, contar até 3, e aí ela atravessa essa porta. E conversando com autistas adultos, eu percebo que uma das características mais comuns é o padrão rígido de pensamento. Muitos dos meus clientes se queixam de inflexibilidade mental e, na verdade, as queixas maiores costumam vir de quem convive com essa pessoa inflexível, porque isso pode dificultar muito o dia a dia da família, né, ou do casal. E nós sabemos que é impossível passar pela vida sem lidar com imprevistos, então imagine o sofrimento da pessoa que não tem jogo de cintura e que sofre quando a realidade não sai conforme as suas expectativas. Não é fácil para ninguém. E mais uma forma de apresentação desse aspecto da inflexibilidade é o jeito sempre previsível de cumprimentar as pessoas, por exemplo. E novamente citando aqui a Yeon-woo, ela e a amiga têm um ritual fofo de saudação, né? E algumas pessoas estranham porque elas fazem a dancinha delas em todos os ambientes, mas para autista, é muito confortável não ter que pensar em um tipo diferente de cumprimento para cada pessoa e para cada ocasião. Então, na verdade, claro, seria ótimo que ninguém exigisse um repertório amplo de saudações ou de comportamentos para a autista. A inflexibilidade também pode vir como uma necessidade extrema de controle, é muito comum isso. E que aparece como a necessidade de seguir sempre o mesmo caminho para ir para a escola ou para o trabalho. Alguns clientes contam que eles comem sempre a mesma comida, todos os dias, desde a infância. E sobre a questão do padrão mais inflexível de pensar e de agir, geralmente os profissionais têm mais facilidade de captar esses comportamentos obsessivos e as tendências à ruminação, pensamentos catastróficos, mas como os outros sinais de autismo nem sempre estão tão claros, o que costuma acontecer é o diagnóstico de toque, por exemplo, antes de se cogitar a hipótese da pessoa estar no espectro. E isso não sou eu quem diz. A própria Associação Americana de Psiquiatria já traz esse alerta aos profissionais e existem alguns artigos também sobre as razões do diagnóstico tardio. E a recomendação hoje em dia é que se faça o rastreio de autismo sempre que o profissional atende pessoas com transtorno de personalidade, transtornos alimentares, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade muito forte, mutismo seletivo e outros diagnósticos assim semelhantes que têm algum tipo de interseção. E eu acho muito, muito prudente mesmo que se faça esse tipo de rastreio. Agora, o terceiro aspecto do critério B é o hiperfoco, ou seja, os interesses altamente restritivos e fixos que podem ser atípicos tanto pela intensidade quanto pelo foco assim muito específico. Por exemplo, a pessoa pode ter um forte apego a objetos incomuns ou muito particulares. No caso da Yeon-woo, tudo dela tem que ser de baleia ou de golfinho, ela tem chaveiro, abajur, roupa de cama, tudo com o mesmo tema. A pessoa também pode ter preocupações com alguns objetos incomuns ou interesses muito centrados em tópicos muito restritos. A história clássica é aquela do menino autista que ama dinossauros, mas às vezes esse traço aparece como algo menos incomum, como a preocupação pela natureza. No caso da Greta, ela se tornou ativista nessa área. A Temple Grandin também tem o hiperfoco em cavalos, em outros animais de fazenda. Então, ela fez desse hiperfoco a sua profissão e é muito bem sucedida na área. E é isso. Às vezes, o hiperfoco pode restringir muito a vida da pessoa, mas principalmente em casos de diagnóstico tardio, é comum que a gente veja o autista usando esse hiperfoco de forma adaptativa em uma profissão que lhe oferece oportunidades, por exemplo, de pensar nesse tema, né, nesse interesse especial, sem chamar a atenção das outras pessoas e até sendo remunerado por isso. Por exemplo, se o gosto for por dinossauros, imagine se o autista conseguisse se tornar um arqueólogo. Esse pode ser o caminho perfeito para a pessoa e ela pode ficar muito feliz, muito confortável nesse lugar.
Agora, continuando aqui nossa discussão sobre os hiperfocos menos chamativos, nós observamos que às vezes a criança pode ser hiperléxica, e aí os adultos acham ótimo, acham lindo, e realmente pode ser, mas como o hábito de leitura tem um valor social muito grande, talvez os outros traços do autismo sejam ofuscados pela hiperlexia. Então, mais uma vez, é importante estar atento quando você estiver avaliando uma criança que é muito esperta e conhece muitas coisas em uma área, mas que tem dificuldade de socializar esse conhecimento, ou não consegue generalizar esses aprendizados para outras áreas da vida. E por fim, o quarto aspecto do critério B é a hiper ou a hiporreatividade aos estímulos sensoriais, ou que as pessoas às vezes não sabem. Pode haver também um interesse pouco comum por aspectos sensoriais do ambiente, quer dizer, os autistas podem se sentir extremamente incomodados ou desconfortáveis com os estímulos sensoriais do ambiente, luz, barulho, temperatura. Alguns autistas não vão ter reação à dor ou a esses estímulos. Às vezes a mãe percebe que a criança nem se mexe no berço quando um objeto cai, ou não chora quando ela se machuca. E alguns autistas podem até procurar esses estímulos sensoriais para se acalmar. É muito comum, por exemplo, que os autistas gostem de cobertores muito pesados, roupas felpudas, de estourar plástico bolha ou de usar esses brinquedinhos de silicone. E como tudo é um espectro, às vezes a mesma pessoa autista é pouco sensível a determinados estímulos. A pessoa talvez tenha uma aparente indiferença à dor e à temperatura, a variação de temperatura, por exemplo. Ela pode ser também hipersensível a outros estímulos e ter crises de estresse por conta de muito barulho, ou quando a comida é pastosa, ou quando alguém usa um perfume diferente. Tem criança também que odeia roupas soltas no corpo porque ficam tocando a pele dela de forma imprevisível. E também é possível que essa mesma pessoa busque determinados tipos de sensações. Olha só que interessante. E aí que essa pessoa fique, por exemplo, fascinada por imagens, por luzes, por sons ou por algum tipo de movimento. E para dificultar um pouquinho mais a avaliação, a pessoa autista não é sempre a mesma. Então, como todo ser humano, o autista vai aprender muitas habilidades ao longo da vida. E como nós já dissemos aqui em outros vídeos também, a pessoa pode aprender a mascarar esses traços restritivos ou repetitivos. E, inclusive, nós temos um vídeo aqui só sobre camuflagem. Vou deixar para vocês o link tanto na descrição quanto nos cards. E agora fica a pergunta: por que você precisa ter isso em mente? Por que nós precisamos compreender direitinho a estratégia da camuflagem? Bom, porque em muitos casos você vai ter dificuldade para observar os traços reais do autismo, mas como a estratégia de mascarar as estereotipias ou de suprimir os hiperfocos tende a causar muito estresse, talvez o seu cliente procure suporte profissional para lidar com as consequências da camuflagem. Talvez a pessoa tenha dificuldade para lidar com a ansiedade excessiva, ou para aprender a regular as suas próprias emoções, ou para sair da exaustão física e mental, que é muito comum também. Então, você tem que estar atento, você tem que estar atenta e escutar bem os seus clientes. E só lembrando, para se fazer o diagnóstico de um adulto, o profissional vai considerar tanto a manifestação dos traços atuais, quanto aqueles sinais que estavam presentes lá na infância e na adolescência. E resumindo aqui, para se fazer o diagnóstico de autismo em qualquer idade, você precisa observar ou ter, os 3 aspectos do critério A, que são 1. Déficits persistentes em reciprocidade social. 2. As atipicidades na comunicação não verbal e a dificuldade para fazer gestos ou expressões faciais coerentes com a mensagem que a pessoa verbaliza. E 3, a dificuldade de iniciar ou de cultivar relacionamentos. E além desses traços do critério A, é preciso apresentar pelo menos 2 dos 4 traços do critério B, que são novamente aqui 1. As estereotipias, 2. A inflexibilidade mental, 3. O hiperfoco ou os interesses especiais e 4. A hipo ou a hipersensibilidade aos estímulos sensoriais. Pronto, agora você já sabe direitinho quais são os aspectos tanto do critério A quanto do critério B.
e como eles tendem a aparecer na vida real, na fase adulta e em mulheres também. E depois nós vamos falar sobre os outros critérios. Mas agora, que tal você me dizer o que você achou deste vídeo e se os aspectos do critério B já estavam claros para você, na sua mente? Eu vou amar ler aqui os comentários. E claro, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal, para participar da nossa comunidade linda, espectral. Vamos amar ter você aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!